Olá, hoje vamos estudar tautologia, contingência e contradição. Mas o que é tautologia? Tautologia são proposições compostas, em que nós também podemos chamá-las de moleculares, que apresentam valores lógicos sempre verdadeiros, independente do valor lógico das proposições simples que as compõem. Vamos ver aqui um exemplo. Ou faz calor, ou não faz calor. Temos duas proposições aqui. Faz calor e não faz calor. Dá para observar que faz calor eu vou chamar de P, e aqui é a sua negação, não P. Certo? Faz calor ou não faz calor. Como que eu vou saber se isso é uma tautologia ou não? Simples. Quando você tem poucas proposições, uma boa técnica é você montar a tabela verdade. Dê uma olhadinha. P, verdadeiro ou falso, menos P, nega o valor dessa aqui. Portanto, se é verdadeiro passa a ser falso, se é falso passa a ser verdadeiro. Como lá nós temos uma disjunção, vamos ver isso. Verdadeiro, falso. Lembre que precisa de um verdadeiro? Verdadeiro. Falso, verdadeiro. A disjunção precisa de um verdadeiro? Verdadeiro. Portanto, esta relação aqui, todas as linhas da nossa tabela verdade apresentaram valor lógico verdadeiro. Isso é, portanto, uma tautologia. Podemos testar se isto aqui, por exemplo, é uma tautologia. Se esta expressão simbólica é uma tautologia. Veja que aqui nós temos uma conjunção, aqui nós temos uma disjunção e aqui nós temos uma condicional. Como é que a gente faz isso? P, que, P, que. Nós temos basicamente somente duas proposições simples. Vamos construir a tabela verdade? Então nós temos P e P ou que. Nós já vimos como se constrói a tabela verdade. 4 linhas devido a duas proposições simples. A primeira, que está antecedendo, está antecedendo a nossa condicional, é a conjunção. E a conjunção, ela só é verdade quando os dois primeiros são verdadeiros. Portanto, nós temos esta situação. A primeira parcela da minha condicional, que tem aqui estrutura também composta. Depois eu vou fazer o valor lógico, a tabela verdade do P ou que. P ou que está aqui. Ela só é falsa quando as duas forem falsas. Bom, o próximo passo é o seguinte, eu vou ver se é uma tautologia. Para ser tautologia, vamos fazer a associação da condicional, mas a associação desses valores lógicos. Se é uma condicional, nós sabemos que só existe uma situação que ela é falsa. Wagner falou, está falado, é falso. Então vamos procurar V com F. V com V. Verdadeiro. F, já sendo a primeira parcela verdadeira, falsa, essa aqui vai ser sempre verdadeira. Só pode ser falso se a primeira parcela da condicional for verdadeira. Dê uma olhada. Falso, falso. Automaticamente não preciso nem analisar aqui, porque vai ser verdade, verdade. Logo, esta situação proposta para a gente inicialmente, esta é uma tautologia. Reforçando, por que ela é uma tautologia? Todos os valores lógicos da última coluna apresentaram um valor verdade. A contradição é o oposto disso. Numa contradição, todos os valores da minha proposição complexa, ou composta, em vez de ser todos os valores verdadeiros, é o oposto. Todos os valores serão falsos. E não depende dos valores individuais das proposições simples. Vamos ver um exemplo.
P, C e somente não P. É uma contradição? Será que é? Vamos ver. P e não Q. P pode ser verdadeiro ou falso. Se é não P, é falso. Onde é falso, passa a ser verdadeiro. E você sabe que a bicondicional, ela tem que ter dois valores idênticos, não é? Para que ela seja verdadeiro. Ela não tem dois valores iguais aqui, ó, ou idênticos. Verdadeiro e falso? Falso. Falso e verdadeiro? Falso. Então aqui nós temos uma contradição. Todas as linhas da última coluna, onde estabelecia a relação solicitada, valores lógicos falsos. Uma contradição. Como é que nós vamos verificar uma contradição de uma dada situação? Da mesma maneira. Nós vimos que basta você construir uma tabela verdade. Vamos ver? Como seria essa tabela verdade? Vamos verificar aqui, ó, a tabela verdade para esta bicondicional, uma conjunção e uma conjunção. Eu tenho P, eu tenho não Q, e eu tenho P e tenho Q. Vamos visualizar isso na tabela verdade? Então, P e Q e não Q. Eu vou primeiro fazer a tabela verdade da primeira parcela. Aqui. A primeira parcela é uma bicondicional entre P e não Q. Então, é essa aqui, a minha primeira parcela. Depois, eu tenho que fazer esta conjunção e no final ver essas duas. Primeiro eu faço isso, tabela verdade, depois dessa e depois isso. Eu poderia fazer isso individualmente, mas na sua prova isso leva muito tempo, você fazer uma tabelinha para cada um, portanto pode fazer tudo junto. Bom, a bicondicional entre P e não Q, aqui dá verdade, é falso, verdade, verdade e falso. Precisam que elas tenham valores, né, iguais, ó, valores iguais para que ela seja verdadeira. Resolvendo a minha conjunção da segunda parcela, eu tenho P e Q, ele só é verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. Agora eu vou resolver esta situação. Aqui, né? Essa situação aqui. Vamos colocar assim que fica mais fácil de visualizar. Eu vou ver a conjunção entre esta bicondicional e esta conjunção. Portanto, eu só vou analisar esta linha, essas colunas, né? Essas linhas e essas colunas aqui, que é o que me interessa. Isso aqui já não me tem importância nenhuma, não vai me ajudar em mais nada. Então vejam, se aqui eu tenho um E, o E só é verdadeiro se eu tiver ambas verdadeiras. Olha, falso, 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 falso. Portanto, aqui tudo é falso. Se tudo é falso, nós temos uma contradição. Ok? Seguindo, uma contingência. Olha, nós já vimos dois tipos. Nós vimos a tautologia, onde tudo era verdade, a contradição, onde tudo era falso, e a contingência, uma mistura disso aí. Uma contingência é quando a sua proposição não tem todos os valores verdadeiros, senão ela seria uma tautologia, e ela não tem todos os valores falsos, senão ela seria uma contradição. Portanto, a contingência tem valores verdadeiros misturados com valores falsos. Então, isso seria uma contingência. Vamos verificar isso através do uso de uma tabela verdade. Vamos verificar isso aqui. P em uma bicondicional com P em conjunção com Q. Portanto, vamos fazer o seguinte. Primeiro, você vai criar a tabela verdade. Aqui, você já tem o valor lógico de P, tem que fazer uma coluna para esta conjunção. E depois analisar P com essa conjunção. Então, vamos ver. P, Q, e vamos ver aqui a conjunção. Sabemos que a conjunção é verdadeira apenas quando as duas forem verdadeiras. Agora nós vamos associar o final. O P, que é essa coluna aqui, com a conjunção,
que é essa coluna aqui. Essa coluna não nos serve mais. Vamos ver uma bicondicional, quando as duas forem de mesmo valor lógico. Verdade, verdade, verdade. Verdade, falso, falso. Falso, falso, verdade. Falso, falso, verdade. Mas olha aqui, ó o estranho no ninho aí. Esse camarada, falso, ele faz com que isso não seja uma contradição. E não seja, porque não tem tudo falso. E não seja uma tautologia, porque esse falso fura o esquema das outras verdadeiras. Então isso é uma contingência. Uma questãozinha. Na eleição para a prefeitura, o candidato A será eleito ou não será eleito. Então nós vamos ver, ó, será eleito ou não será eleito. Já dá para saber do que se trata isso? Vamos passar para a nossa linguagem simbólica? P ou não P. Como nós vamos fazer isso? Vamos criar aqui uma tabela verdade, P e não P. Se o P é verdadeiro, ele também é falso. Se aqui é falso, verdadeiro aqui é falso. Aqui é falso, aqui é verdadeiro. E agora nós temos a conjunção, a disjunção. Vamos fazer aqui uma coluna para P em disjunção com não P. Bom, para isso basta que, se é uma disjunção, basta que tenha um verdadeiro. Verdadeiro com falso vai dar verdadeiro. Opa. Então, consertando aqui, verdadeiro e falso, nós vamos ter verdadeiro. Falso com verdadeiro, verdadeiro. Portanto, o que nós temos? Uma tautologia. Todas as linhas apresentaram valor verdadeiro. Logo, a nossa resposta é a B. Um exemplo de tautologia. E ele quer que você diga qual dessas alternativas é uma tautologia. E ele cria aqui situações para você. Se João é alto, então João é alto ou Guilherme é gordo. Enfim, ele vai colocando várias situações. O que você vai fazer? Você pode criar a tabela verdade. Nós vamos criar a tabela verdade, vamos escrever as alternativas como a linguagem lógica. Por exemplo, se João é alto, eu vou chamar João é alto de P. O que você faz? P. E aí você vai ter P é alto ou, João é alto ou Guilherme é gordo. Então eu vou colocar assim, ó, aqui é um ou, uma disjunção. Vou colocar o quê? Aqui, João é alto. É o C, né? Condicional. C. Então, João é alto, P, e Guilherme é gordo, Q. Na próxima, João é alto. Se João é alto, aqui tem um detalhezinho, ó. Se João é alto ou Guilherme é gordo, essa vírgula vem precedendo então. Então fica assim, P ou Q. E ele finaliza, Guilherme é gordo. Então é Q. Próximo. Se João é alto ou Guilherme é gordo, então fica assim, ó. Vou puxar essa aqui. Se João é alto, P, ou Guilherme é gordo, ou Q, ele fala, então João é alto e Guilherme é gordo. P e Q. P e Q.
E a última, se João é alto, P, ou não é alto, não P, então Guilherme é gordo. Ok? Prontinho? Tudo montado. Agora nós podemos fazer algumas coisas. Quando você transfere as frases para a nossa linguagem simbólica, o que você pode fazer é começar a analisar com um pouquinho mais de cuidado. Você poderia montar toda a tabela verdade, mas você também poderia fazer isso aqui, ó. Né? Fizemos essa transformação aqui, para todas elas. Fizemos essa passagem para a linguagem simbólica. Vamos fazer agora o teste das alternativas, porque não tem outra maneira. Inicialmente, no nosso estágio atual, nós vamos fazer a teste pelas alternativas. O que eu fiz foi passar para essa linguagem. Veja, se isto aqui é verdadeiro, automaticamente aqui é verdadeiro, certo? Porque se o P tem valor lógico V, aqui tem valor lógico V. Como isso aqui é uma disjunção, basta que você tenha um valor verdadeiro para que esse conjunto seja o quê? Verdade. Então dê uma olhadinha, que curioso, na alternativa A. Eu preciso saber o valor lógico de quê? Resposta, não. Essa segunda parcela aqui, ela já é verdadeira, pela presença do P, a proposição P, que é verdadeira. Então, eu não preciso saber sequer o valor do quê. Automaticamente, essa é a nossa resposta. Você pode fazer essa mesma análise para as demais alternativas, tá ok? Faça isso como um teste, como um treino, para você ver que é possível se aplicar. Uma outra possibilidade é fazer a tabela verdade. Veja que não é tão complicado, eu só tenho duas proposições. Ela é também bem rapidinho. Faz essa tabela e depois você vai analisar os resultados. Então, caro aluno, encerramos assim mais esse nosso módulo. A gente se vê numa outra oportunidade. Um abraço, muito obrigado.